Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o guia, o verdadeiro guia, o único guia da verdade, na verdade e em verdade, venha conduzir a sua mente, seus pensamentos, seu coração. Porque quando Ele conduz os nossos pensamentos, quando Ele conduz o nosso coração, então há paz. Nós temos paz. Do lado de fora é guerra, porque o mundo jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno. Jesus disse, o Espírito de verdade. Ele não falou o Espírito da verdade, não. Ele falou o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Aí eu fiquei pensando, pensa comigo, ajuda a meditar nisso. Agora você entende por que o mundo vem vivendo de guerra em guerra. É ou não é? Quando foi que houve paz nesse mundo? Nunca houve paz no mundo depois da queda de Adão e Eva. Nunca, nunca. Sempre houve guerras, guerras e mais guerras, e mortes, e mortandade, e maldade, e perversidade. Sempre houve injustiça, e sempre vai haver injustiça, porque esse mundo jaz nas trevas, jaz no maligno. Esse mundo é do diabo, ou melhor, está nas mãos do diabo. Essa é a realidade. Por isso que não há paz. É impossível ter paz, porque se o Espírito de verdade, se o mundo não pode receber o Espírito de verdade, então como é que vai estar o mundo? Nas guerras. Mas isso não significa que você não possa ter a paz que o Espírito de Deus, o Espírito de verdade dá. Você pode ter essa paz. Aliás, diga-se de passagem, olha só que bacana, que o Espírito Santo é grandioso. Olha só, você às vezes toma uma decisão, e eu posso falar isso com você porque eu tive uma experiência sobre esse assunto. Quando você toma uma decisão precipitada no seu coração, você quer aquilo no seu coração, e mais tarde você se arrepende de ter tomado aquela decisão, o que acontece? Você não tem paz, porque aquela decisão não foi de acordo com o Espírito de verdade, não foi de acordo com Deus. Você seguiu os desejos do seu coração e tomou aquela decisão, contrariando a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Porque quando se faz a vontade de Deus, quando a gente sabe a vontade de Deus e faz, a gente tem paz. Paz, perfeita paz. Quando a gente, mesmo tendo o Espírito Santo, presta atenção, hein? Mesmo, eu tive essa experiência, mesmo tendo o Espírito Santo, mas o meu coração se inclinou para uma decisão errada, contrariando a vontade de Deus. E eu insisti com Deus naquela oportunidade. Eu
eu fiz um desafio, eu provei a palavra. Eu disse para Jesus: Senhor, tu disseste em João 15:7, se vós estiverdes em mim, o Senhor Jesus disse isso, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Então eu disse: olha, Senhor, o Senhor está em mim. Eu estou no Senhor. As tuas palavras estão em mim. Agora, eu estou te pedindo isso que está aqui. Aí eu fiz um pedido pessoal. Eu quero isso. Eu quero isso. O meu coração queria aquilo. E aí o que aconteceu? Ele me deu. Só que no desenvolver, no desenrolar dos dias, eu fui notando que eu não tinha paz. Eu não tinha paz. O meu coração estava alegre, mas na minha cabeça não havia paz. Então tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque eu quis impor a vontade do meu coração para Deus. E Deus permitiu. Ele me satisfez. E eu aprendi. E quando chegou um determinado momento, eu descobri que besteira que eu fiz. Mas agora eu já empenhei a minha palavra. Como é que eu vou voltar atrás? Então se humilha, seja envergonhado, seja humilhado, seja lá o que for, mas faça aquilo que é a vontade de Deus, mesmo que o seu coração seja envergonhado, contrariado, humilhado, etc, etc, etc. Mesmo que você seja humilhado, envergonhado. Isso aconteceu comigo. Então, amiga e meu amigo, quando a gente tem o espírito de verdade, nós temos o espírito da fé, de certeza que Deus é conosco e temos paz. Quando não há certeza, que é o caso de muitas pessoas que perguntam, bicho, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quer dizer, tem dúvida. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, não tem dúvida nenhuma, zero. Ela sabe que tem, porque o Espírito Santo confirma nela que ele está com ela. Então a pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela fica em paz. Quer dizer, quando há a fé, a verdadeira fé, a fé inteligente, a fé que pesa, pensa, não a fé que se manifesta de forma religiosa. As pessoas fazem os seus costumes, praticam os seus costumes fervorosos, religiosos, mas não é a fé. A verdadeira fé é quando você crê na palavra de Deus, e isso é algo aqui na sua cabeça, você crê e vai fundo, 100% naquilo que você crê. Você mergulha. Por que você mergulha? Porque o Espírito Santo confirma também, através da paz, ele te dá o sinal de paz, que você está no caminho certo. Você está na vontade de Deus. Mas quando não há paz, mesmo tendo o Espírito Santo, porque não é a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, ele fala, ele instrui, ele dá sinais claríssimos de que não é a vontade dele. E eu disse: oh meu Deus, me perdoe. Eu errei, eu falhei.
Eu desafiei a tua palavra. O Senhor me atendeu, mas eu não quero mais. Agora, o Senhor disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Então eu peço que o Senhor desfaça a besteira que eu fiz, pelo nome, pela tua misericórdia. E Deus fez. Ele me deu coragem para desfazer aquilo que eu tinha empenhado a minha palavra, a minha honra. Mais vale você ter paz com Deus do que você ter paz com os homens. Para você ter paz com Deus, muitas das vezes, você tem que ter problemas, né, entre o mundo ou no mundo, porque o mundo não aceita a sua fé, o mundo não aceita que você tenha o Espírito Santo, o Espírito de verdade, porque o mundo tem o Espírito da mentira. Como que o Espírito da mentira vai combinar com o Espírito da luz, da verdade ou de verdade? Então, quando Jesus disse que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, quer dizer, se o mundo não pode receber o Espírito de verdade, o mundo vai viver em guerra, sempre vai ter guerra. Não vai haver paz nunca, jamais, e em tempo algum. A não ser quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e vier, e então reinar neste mundo por 1000 anos. Nós temos um milênio, quando Satanás, o espírito da mentira e de mentira, vai ser aprisionado por 1000 anos e todo o seu inferno. E então o mundo vai viver durante 1000 anos em paz, porque o Senhor Jesus pessoalmente estará junto com seus servos, seus anjos, conduzindo este mundo. Mas, até lá, minha amiga e meu caro amigo, não vai haver paz. Não tem dinheiro que consiga a paz. Não tem riqueza. Não tem nada nisso, não tem negócio, não tem jeito. A guerra vai sempre acontecer. E quando fala em guerra, é guerra mesmo, é morte, é mortandade. É sacrifício de crianças, velhos, adultos, todas as pessoas, não importa. Guerra é guerra. A guerra significa morte. Guerra é, digamos assim, sinônimo de morte. Essa é a realidade. O mundo não pode receber o Espírito de verdade, porque vive na mentira, vive de engano, vive de trapaças, de sujeira, de imundícia. Eu posso falar isso com vocês. Eu posso falar porque nós vivemos neste mundo. Porém, a diferença é que dentro da gente há paz. A paz do Espírito Santo, a certeza, a convicção de que Ele é conosco, que Ele nos conduz em toda a verdade. E eu falo isso lembrando aqui daqueles dias difíceis que eu vivi num conflito entre a mente e o coração. Meu coração alegre, mas a minha mente não tinha paz. Havia uma dúvida pequenininha, mas aquela dúvida pequenininha, ela não me deixava em paz. Até que eu despertei para a vontade de Deus e então abri mão da vontade do meu coração, sacrifiquei os desejos do meu coração e entrei em paz com Deus. Quer dizer, o espírito de fé, o espírito da fé que Deus nos dá com o Espírito Santo, ele nos dá sensibilidade para discernir entre a vontade de Deus
e a vontade da carne, ou do coração, ou do homem, ou do mundo. E a gente tem que escolher. Porque Deus não impõe a sua vontade. Ele mostra a sua vontade. E quem tem juízo, obedece, e faz, e segue. Quem não tem, sofre as consequências. Você entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Nós estamos falando de vida, nós não estamos aqui falando de religião, de igreja universal, nada disso. Nós estamos falando de vida, a vida prática, na prática. Então, o Espírito Santo é extremamente, é o máximo de Deus em nós. É Jesus em espírito dentro de nós. É o Pai, o Deus Pai, conduzindo seus filhos em toda a verdade. É isso aí. Então, se você estiver em dúvida, você crê, você tem o Espírito Santo, mas você tem uma dúvida com respeito a uma atitude, a uma escolha que você fez, você tem uma dúvida, não vá em frente, porque não há paz. Essa escolha que você fez, você não tem paz. Mesmo que essa falta de paz seja apenas 0,0001%, já é suficiente para mostrar, é um sinal de Deus que não é a vontade de Deus. Então pare. Quando há dúvida, pare. Não siga adiante. Esse é o que manda o racional, a inteligência. Você vai caminhando e vê que o caminho está se estreitando, está se apertando, e que a coisa vai ficar feia, você tem que parar e pensar, peraí, eu não posso continuar. Então você viu sinais, por exemplo, você viu sinais na outra pessoa que você já até marcou o casamento. Você viu sinais na outra pessoa que não vai dar certo, não vá em frente. Pare. Pare. Porque você tem dúvida. Porque tudo o que não provém de fé ou da fé é pecado. É errado. Contraria a vontade de Deus. O que é pecado? Pecado é tudo que contraria a vontade de Deus. É isso aí. Contrariou a vontade de Deus é pecado. Então, se você não viver pela fé é na segurança, na certeza, na paz. Quando você vive na fé, você vive na paz. Mas, se você, por acaso, empenhou a sua palavra, honrou a sua palavra, seguindo uma fé do seu coração, do seu sentimento, então, minha amiga, meu amigo, você não vai ter paz, porque o coração é enganador. Ele é enganador. Aí você diz assim, bispo, mas Deus promete nos dar um novo coração, um novo espírito, um novo coração. É verdade. É verdade. Mas coração é coração. Coração é sentimento. Quem tem juízo ouve a voz do Espírito. Por isso que Deus nos dá o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, aqui na cabeça. Ele nos diz o que tem que ser feito. E se a gente não quer seguir, obedecer e quiser satisfazer o desejo do seu coração, vai se dar mal, com certeza. Eu tive essa experiência pessoal, logo na minha juventude. Eu tive essa experiência. Sabe lá o que é você conhecer uma outra pessoa, uma jovem, gostar e crer no seu coração que é da vontade de Deus,
crê no seu coração que pode casar, que deve casar, porque tudo indica que vai dar certo, as condições são favoráveis, mas lá no fundilho da alma, do espírito, na cabeça, existe um pontinho de dúvida. Então, eu fui levando, quase que em 3 meses, eu namorei, noivei, quase casei, já tinha as coisas até prontas para casar, tudo pronto. Mas uma única palavra que eu ouvi da outra pessoa, aí foi a gota d'água. Quando eu vi, realmente não é a vontade de Deus. A jovem era de Deus, eu creio que ela até hoje é, mas não era compatível comigo, e eu não era compatível com ela. Não ia dar certo. Então, até porque eu sempre orei e pedi a Deus, meu Senhor, não me deixe casar mal, não me deixe nunca casar mal. Ele ouviu a minha oração. Porque eu sei que se eu casar mal, vai ser difícil manter-me na fé. Eu era solteiro, enfim, já faz muitos e muitos anos atrás. Então, amiga, eu aprendi com essa experiência que não foi nada agradável, foi bem desconfortável, porque na igreja que nós frequentávamos, os pastores, bispos, os membros, ficavam olhando para mim assim e diziam assim entre si: esse rapazinho é muito volúvel, ele não sabe o que quer. E teve até um pastor, um bispo dessa antiga igreja que eu frequentava, que a Esther, na época minha noiva, foi falar para ele ser o padrinho do nosso casamento. Ele disse: minha filha, esse rapaz não tem futuro. Ele é muito inconstante, ele é volúvel. Você vai fazer um mau negócio. Um mau negócio. Sabe o que aconteceu? Esse bispo depois largou a mulher e fugiu com outra. E eu é que era volúvel. Você vê como a história é engraçada, né? Então, amiga e amigo, é para o seu próprio bem. Eu não estou aqui fazendo apologia da Igreja Universal do Reino de Deus. Não. A Igreja Universal do Reino de Deus tem as suas portas abertas para atender a necessidade de todas as pessoas. Qualquer que seja o problema, tem um dia especial só para atender aquele problema. Por exemplo, hoje, quarta-feira, então, as pessoas que querem receber o Espírito Santo, hoje é dedicado ao ensinamento e busca do Espírito Santo. Quarta-feira é reunião que está voltada para as pessoas interessadas em saber o que o Espírito Santo quer em suas vidas, ou aquelas pessoas que querem receber o Espírito Santo. Então, as reuniões correm nesse espírito de levar as pessoas, dar às pessoas o que elas mais precisam, que é o Espírito Santo. Então, na quinta-feira, por exemplo, trata do amor inteligente. Assim como existe a fé inteligente, existe o amor inteligente. O amor inteligente é muito inteligente, porque ele faz você chegar, fazer as contas e chegar à conclusão: não vai dar certo não, então não vou em frente. E não segue a voz do coração. O amor inteligente não dá atenção ao coração, dá atenção
ao que diz a razão, aos fatos. Aos fatos. E aí a pessoa pensa, pesa, avalia e então toma a decisão. Então, quinta-feira tratamos do amor inteligente. Inclusive, Renato e Cristiane estão todas as quintas-feiras aí no Templo de Salomão orientando as pessoas, dando o melhor deles. Porque eles sofreram. Eles passaram por momentos difíceis no casamento. Durante 12 anos. Mas graças a Deus que Deus os formou de forma tal que hoje eles são professores. Eles ensinam, não teoria, não teologia, mas a prática da fé inteligente, do amor inteligente, porque se existe fé inteligente, existe o amor inteligente. A fé e o amor e a esperança. É como o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor, que é o Espírito Santo. Coisa gloriosa, coisa magnífica. Dá vontade de sair voando de tanto gozo que a gente tem em saber e andar seguro, firme nesta fé, sem qualquer dúvida. Porque quando você está na fé, de fato, de verdade, você tem paz. É o Espírito Santo que dá essa paz, que é a vontade dele. Ele confirma com a paz. A paz é um sinal dele dentro de você. Aí você vai nadando de braçada. Aí depois é só correr para o abraço, como eles dizem por aí. Mas se não há paz, é o Espírito Santo que está mostrando que tem alguma coisa que não está indo bem, que não combina com a vontade dele. Pense bem, minha amiga, meu amigo. Pense bem. Vale a pena você participar dessa aula de casamento blindado, porque é a sua vida, é o seu futuro aqui na Terra. E se você casa mal, já era. E eu sabia, eu tinha consciência de que se eu casasse mal, dificilmente eu iria continuar na fé. Porque enfim, a bem da verdade, quando Deus fez os céus, a terra, tudo que Deus fez, os animais, tudo com perfeição, depois ele fez o homem e fez a mulher do homem, para que os dois fossem uma só carne. Então o casamento é algo muito sério, que envolve toda a sua eternidade, pela fé. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.